Quando um time contrata um craque, como fez o Cruzeiro ao trazer o Matheus Pereira, a gente espera muitas vezes que ele entregue resultado, né? Entregue 3 pontos em algumas situações complicadas, né? E hoje o Matheus Pereira fez isso, né? O Cruzeiro não vinha bem na partida, não fez uma grande atuação, até chegou a criar algumas oportunidades, né? Principalmente pelo lado esquerdo do campo, com o Álvaro Barreal, com o próprio Arthur Gomes, né? Mas falta repertório ainda para essa equipe do Cruzeiro, o lado direito principalmente, né? E os nossos dois laterais, que eram os dois principais jogadores dessa equipe do Cruzeiro, bem recentemente, hoje mais uma vez eles deixaram a desejar, né? A gente vê erro de passe bobo por parte do William, a gente vê falta na penetração. Fato é que o William também chegou até numa boa oportunidade, né? A defesa do Atlético Goianiense acabou evitando o gol. Então assim, o Cruzeiro chegou a criar algumas oportunidades, mas hoje contou com o seu principal jogador, né? Com o camisa 10, com o craque, para garantir essa vitória, uma vitória importante que garante um bom início de Campeonato Brasileiro do Cruzeiro, né? O Cruzeiro inicia essas 6 primeiras rodadas tendo jogado apenas 5 e estando aí na primeira parte da tabela de classificação, algo que a gente não via o Cruzeiro fazendo nos últimos anos, né? É a melhor campanha aí nos últimos anos e a gente espera que o Cruzeiro se mantenha nessa parte de cima, que é onde o Cruzeiro tem de estar, né? O Cruzeiro tem de estar brigando por coisas grandes, mesmo tendo nesse momento um elenco não que encha os olhos do torcedor, né? Mas a gente espera que o Cruzeiro consiga fazer um feijão com arroz, né? Com o que tem hoje, que o Cruzeiro consiga conquistar os melhores resultados com o que tem disponível para esse momento. E foi o que o Cruzeiro fez hoje. O Matheus Pereira garantiu 3 pontos e ele fez algo que a gente cobra também desse Matheus Pereira, né? A gente acompanhou aí vídeos dele ao longo da sua carreira, né? Principalmente na Premier League, com finalizações boas de fora da área, com grandes gols marcados aí, com esse quesito finalização que ele também tem de bom, mas que ele ainda não apresentou muito aqui no Cruzeiro. Hoje ele apresentou, foi muito importante, recebeu um passe ali numa situação bem comum, né, com muita marcação, ele conseguiu finalizar muito bem no cantinho, marcando o gol do Cruzeiro. Foi até um belo gol, né, o passe foi do João Marcelo e o Cruzeiro conquista 3 pontos com essa importante participação do Matheus Pereira, que é esse jogador que a gente pode esperar lances como esse de hoje. O Fernando Seabra fez mudanças comuns, ele colocou o Vitinho ali no segundo tempo, dando a primeira oportunidade para o garoto, que na sua primeira atuação também basicamente não apareceu, né? Pouco tempo em campo, não conseguiu demonstrar muito nessa equipe do Cruzeiro. Essa equipe do Cruzeiro hoje que faltou um pouco de garra, né? A gente vê em alguns momentos esse time do Cruzeiro não entrega talvez tudo que tem condição de entregar, tanto tecnicamente, mas principalmente fisicamente, né? O Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, para conseguir algo grande, ele vai ter que entregar sempre 100%, né? Mais de 100% às vezes do que seus adversários, porque a gente sabe que o time do Cruzeiro é um time limitado tecnicamente. A gente tem muitos adversários muito melhor que o do Cruzeiro, muito melhor que o time do Cruzeiro. Então o Cruzeiro vai precisar de um mais. Não era o caso hoje, o time do Atlético Goianiense também é um time muito limitado. A segunda pior campanha da competição, né? Pontuou apenas uma vez, né? 1 ponto, um empate, o resto foram derrotas. E a equipe do Cruzeiro conseguiu aproveitar isso, não fez uma grande atuação, algo que a gente esperava, né? O time do Cruzeiro, depois daquela vitória fora de casa na Sul-Americana, a gente esperava uma vitória talvez um pouco mais tranquila no dia de hoje, diante do Atlético Goianiense. Fato é que o Cruzeiro inicia bem o Brasileirão, como não vinha fazendo nos últimos anos, e inicia bem essa arrancada aí já para chegar aos 45 pontos, e esse ano não conviver com nenhum fantasma de rebaixamento, né? Não conviver com essa sombra de ter que lutar contra o rebaixamento para a segunda divisão. Se o Cruzeiro conseguir isso, a gente tem certeza que as coisas tendem a correr ainda melhor, né? Esse elenco do Cruzeiro, se jogar um pouco mais com tranquilidade, sem pressão, pode entregar até mais do que a gente espera também em algumas situações. Hoje, o grande destaque é Matheus Pereira, que a estrela dele brilhou, garantiu 3 pontos para o Cruzeiro, e o Cruzeiro vai para a próxima quinta-feira contra a União Lacareira, jogando no Independência, buscar mais uma vitória na Sul-Americana, a segunda, para também tentar aí garantir a classificação para a próxima fase da competição sul-americana. Então, comenta aí o que você achou do jogo, curte o vídeo, se inscreva no canal, e não se esqueça aí que diariamente tem lives aqui no Diário Celeste, falando um pouquinho do dia do Cruzeiro, trazendo as notícias do nosso time do coração. Então se inscreva aí, ativa as notificações também e até a próxima.